Eu vi o Titanic esses dias, tava passando, tava vendo. A Emily adora, chora no Leonardo DiCaprio até hoje. Ela é meio apaixonada. A mulherada dos anos 90 ama essa porra. Cabelinho, ele tava bem naquela época. Ele engordou, deu uma tufada. Não, deu. Leonardo deu uma tufada. Mas ficou mais talentoso também. Ficou mais talentoso, mas começou a ficar amigo da Greta, a galera ficou puta, dividiu. Sim. Eu tava vendo, e assim, no meu achismos, eu falei, porra, dava pra ter desviado daquele iceberg. Eu fico puto com aquela cena. E eu sei que não é uma cena, porque foi de verdade. Aquilo aconteceu. Eu queria, assim, eu tô fazendo um negócio que é maravilhoso no achismos. Todo mundo pega quem? O piloto. Já peguei também, mas o acidente aéreo. Vamos falar, primeira vez que eu pergunto, o que deu errado no Titanic? Olha que pergunta. Isso é um corte. Cara, isso é um corte. Isso é um corte. Legal. Então, algumas coisas assim, né? Primeiro que eu fiquei sabendo lá que algumas mensagens de avisos de icebergs não chegaram no Titanic por algum motivo. Não sei se tinha algum equipamento defeituoso, enfim. Porque se era 1910, Pois é. Então teve esse problema. O outro problema também é que, esse eu não verifiquei não, mas assim, tinha um professor meu que falou, que tem o leme, que é como se fosse o sistema para você mexer o navio para a esquerda e para a direita, ele era de um modelo que não era muito interessante. Então você demorava para poder virar para a esquerda e para a direita. Porra, entendeu? Mas gastaram no lustre e não gastaram no leme. Pois é. Puta, gastaram no lustre, hein? Quero um lustre bonito. Que era também alto nível, né? Naquela época. Mas naquela época já tinha leme top. Então, eu não sei, mas eu acredito que era a tecnologia do momento. Que os lemes eram mais retos. Então, hoje em dia, os lemes eles são mais boleados, assim, a hidrodinâmica dele é melhor. Então, Entendi. você consegue, joga pra direita, ele, vai pra direita. E antigamente não, demorava um pouco Mas mais como é que foi a batida assim? Foi igual no filme? Porque assim, pelo que eu vejo no filme, os caras antes de bater no iceberg, eles já estão, vamos virar! Sim. E aí eles estão virando e aí não consegue. É assim na vida real, você dirigindo, pilotando. Eu vou errar. Tranquilo. Carlinhos Marinheiro tá puto, enchendo o saco aqui no comentário. Mas assim, você tá vendo ali, dá tempo de virar? Qual o tempo que você tem? Olha que pergunta física, por isso que você estudou cálculo. Qual o tempo que você tem pra ver um iceberg virar do iceberg? Pois é, depende da proximidade, depende também, porque o que acontece? O iceberg, a maior parte dele tá debaixo d'água, né? Então você não sabe. Então, se você vê uma ponta do iceberg ali, cara, se afasta. Entendeu? Porque você não sabe qual que é a profundidade desse troço embaixo. Então, assim, você pode ter batido embaixo. Exatamente. E você pode bater do lado assim, rasgar o casco e afundar. Entendi. Então, Aí tem eu esse vendo problema. lá de casa, obviamente, comendo um Doritos, muito fácil a minha situação. Sim. Comendo Doritos, eu falei, bateu. E eu passo assim, tá, bateu. Mas afundou, deu aquela merda toda. Por quê? Então, pois é. Lá tinha alguns problemas. A água era muito fria, né? Então, a água muito fria, você sofre de hipotermia e, bom, morre, né? Sim. Mas o principal problema era que naquela época não tinha uma questão de segurança. Então você não tinha embarcações de sobrevivência para todos os tripulantes e todos os passageiros. Então, tipo assim, bateu, beleza, afundou, você tem lá as embarcações de sobrevivência. Que você vai embarcar e vai ficar tranquilo. Sim. Mas se não tiver para todo mundo, Não, mas eu quero saber assim, quanto tempo leva pra uma batida no iceberg, como deu no Titanic, até o bagulho quebrar, destruir, o cara caindo. Eu lembro daquela cena do cara caindo, eu fico muito Não, aquilo assustado. foi feio mesmo. pois é, depende, cara, mas pode ser questão de minutos, entendeu? Caralho! Minutos, exatamente. Porque começa a entrar água numa vazão, absurda. Mas é um buraquinho, às vezes. Pois é, mas a pressão da água vai fazendo mais força e o troço vai E abrindo, você né? lembra aquelas portinholas que fechava? Lembro. Aquilo realmente adianta ou só atrasa afundar? Não, isso adianta. Mas é claro, depende do quanto de água já entrou. Porque o navio, ele é feito para poder, se ele rasgar e entrar água, ele é feito para flutuar. Só que, É isso que eu quero entender. pois é, então tipo assim, tem lá um número de compartimentos. Cada navio tem a sua especificação. Então, sei lá, você alagou 2 compartimentos, tranquilo. Alagou 3, afundou. Entendeu? O que você tá me falando é que naquela época eles criaram o primeiro barco instagramável da história. Se preocuparam muito com a coisa do Instagram, De chegar rápido também, do né? Titanic, mas não se preocuparam com a questão da segurança, porque acharam não é necessário. É o navio mais seguro do mundo. Pois é, isso é complicado. Tanto é que depois desse acidente, que inventaram a maior convenção de segurança do mundo, que hoje em dia é aplicada internacionalmente, que é justamente uma das coisas, por exemplo, cara, você tem que ter bote salva-vida para todo mundo a bordo. Dos dois lados. Não importa, que deveria ter sido a primeira ideia, né, que no quando o caso- cara construiu o Exatamente, né, navio. tipo, eu e tudo. Fiz o navio. Segunda coisa, salva-vida. Terceira coisa, botar na água. Deveria ser assim a eu acho ordem. que essa é a sequência certa. Acho que esse cara foi e falou, não, cara, lustre. Não, a gente assegura. Lustre. Os caras eu acho demoraram que- muito nesse lugar. Pois é, acho que teve esse problema aí. Tá.